forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, nós entronizamos o Teu nome, Jesus. Nós entronizamos o Teu nome porque nós temos a convicção da Tua presença em nosso meio. Nós temos a convicção da presença do Senhor na vida dessa igreja. E Pai, se essa igreja permanece de pé, se essas vidas permanecem de pé, é por causa do poderoso nome de Jesus. Porque não há nada de bom em nós. Não é sobre nós, os homens, que a igreja permanece, mas é pelo Teu nome. É pelo nome que há poder de curar, de transformar. Obrigado, Pai, por podermos viver essa realidade do reino de Deus, do enquanto já e do ainda não, mas podemos viver pedaços, elementos do céu, do Teu reino aqui, Deus. E que essa igreja continue sendo sinalizadora, possa ser aquela que representa a bandeira do reino de Deus. Pai, que cada vez mais no nosso coração brote a vontade e a consciência de que o Senhor reine poderosamente sobre nós. Por isso nós cantaremos, poderoso esse nome é, mais uma vez, porque Deus, nós confiamos no poder que há no Teu nome. Vamos cantar, poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. aleluia, aplauda Jesus. Você pode tomar o seu lugar e sentar. Veja os pássaros no céu, voam alto sem parar. Eles não se preocupam com o que se alimentar. O Criador cuida da sua criação.
verde as flores nos campos, tão coloridas e lindas. Elas não se preocupam com o que se vestir. O Criador cuida da sua criação, também cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Amém, amém. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, esse vídeo é para dizer que na comemoração dos 55 anos da PIBG, nós estamos inaugurando o nosso canal do Semear Kids dentro do canal PIBG TV. E a partir de hoje já estarão disponíveis as nossas animações das canções que foram produzidas aqui pelo nosso time de adoração. Queria dizer que este é o primeiro vídeo que vai estar disponível no canal. E a partir de hoje, a cada semana, um novo vídeo no Semear Kids de músicas animadas. E dizer para você que não sabe, que essa é uma produção 100% prata da casa, tudo autoral. As músicas foram composição do Alessio, da Evne, produção do Felipe, com as vozes também dessa galera do Alessio, da Evne, do Emir. E vai estar tudo disponível ali no nosso canal do YouTube. Quem fez a animação, esse trabalho de fazer a animação, foi a Camila do Alessio, né? A esposa do Alessio foi quem fez a animação. Palmas para Mil, gente. Arrasou, Mil. Beijo. É um trabalho, então, 100% prata da casa, gente. Ficou mais bonito que Mundo Bita, né? Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar esse link com as crianças da sua família. Você que é titio, titia, vovó, vovô, madrinha. Você vai mandar para todas as crianças que você conhece. Vamos fazer o vídeo virar viral, né? Porque tá lindo demais. Foi um trabalho que foi produzido a muitas mãos. Deus deu bastante trabalho para produzir. E é prata da casa, tem o coração da PIBG, a teologia da PIBG, tem as nossas digitais impressas ali. E eu gostaria de pedir a você que pudesse compartilhar para abençoar muitas crianças, né? Falta material infantil com boa teologia, bem produzido, e a gente pode servir ao mundo através dos dons e talentos que Deus tem dado à nossa igreja. E como esse é um momento de participação das nossas crianças e também dos nossos juniores, já que essa música fez parte da cantata que as crianças juniores apresentaram no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente vai também ter neste momento uma apresentação de dança do nosso Star Team para abençoar e enriquecer o nosso coração. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
por estar escrito. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Nasce por estar escrito. Deus. Aleluia. Boa noite, boa noite, boa noite. Que felicidade estarmos celebrando 55 anos. Que felicidade, que alegria podermos vivenciar esse tempo como igreja. E que felicidade que você faz parte dessa história. Não apenas pelo que aconteceu, mas também pelo que vai acontecer. Nossa oração e nosso desejo é que Deus nos abençoe muito e que sejamos instrumentos de Deus, que sejamos usados pelo Senhor nesse tempo, para podermos trazer a esse mundo a graça, a misericórdia, o amor de Deus a todas as pessoas. Nós vamos entregar nossos dízimos, vamos entregar nossas ofertas, a nossa contribuição para o novo espaço de culto, que em breve estaremos nele. Mas lembre-se sempre que nós não fazemos isso como uma barganha com Deus. Nós não fazemos isso para sermos abençoados. Nós não fazemos isso para podermos alcançar algo da parte de Deus, ou como um método de sacrifício. Nós fazemos isso com generosidade, com gratidão. Nós fazemos isso com gratidão, porque Deus já nos abençoou. Nós fazemos isso com alegria, com liberalidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós fazemos isso como forma de dizermos também que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que é o nosso Senhor mesmo, é Jesus que é o nosso Senhor, e nós fazemos isso com gratidão no nosso coração. Se você deseja entregar seu dízimo e sua oferta, esse é o momento oportuno, onde durante a próxima canção você terá a possibilidade, a oportunidade de fazer a sua entrega. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor já nos deu tanto. Pai, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Para além, Pai amado, de todos os bens, todo o bem que o Senhor propõe, promove e traz a nós, o maior de todos, a Tua graça nos alcançou. A Tua graça alcançou a nossa vida, a Tua graça nos encontrou. Fomos salvos pela Tua graça e queremos ser agentes de graça para esse mundo. Por isso, Pai, nós agora entregamos nossos dízimos e ofertas, contribuímos para o novo espaço. Fazemos isso, Senhor, com alegria no nosso coração. Fazemos isso entendendo que o Senhor já nos abençoou tanto e nós gostaríamos de retribuir de forma generosa na obra que participamos, essa família na fé, essa comunidade PIBG. Muito especial, Pai, eu oro para que haja sustento na nossa casa, sustento suficiente para os nossos, sustento suficiente para partilharmos também com quem não tem. Abençoe-nos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente, a Deus. Amém. Amém. Desde ontem está conosco o pastor Carlos Novaes. Queria convidá-lo para vir mais uma vez nesse último culto desse domingo. Convidar a pastora Anelisa para estar aqui também, para orar por ele. Nós tivemos a alegria de tê-lo no domingo pela manhã, hoje no culto das 10 horas, também agora no culto das 17h30, agora no culto das 19h30. Ele vai pregar uma mensagem diferente do que ele pregou no culto de 5h30. Então, se você não veio 5h30, vai lá depois no PIBGTV, que você vai ver a mensagem que ele pregou aqui, e tenho certeza que Deus falará também o seu coração. Pastor Carlos Novaes é pastor da PIB de Barão de Taquara, no Rio de Janeiro, professor do Seminário Batista do Rio, escritor, alguém que tem feito um trabalho de relevância, 40 anos de ministério. Quando ele começou no ministério, eu tinha 1 ano de vida. Isso não significa que o senhor está velho. Significa que o senhor me chamar de velho. Significa que o senhor é experiente. Entendeu? E uma alegria muito grande, porque
muito do que nós batistas experimentamos, inclusive nas escolas bíblicas dominicais, as revistas, lembra das revistas de escola bíblica dominical? Muitas delas foram escritas pelo pastor Carlos Novaes, muitas delas que nós usamos nas igrejas batistas do Brasil. E uma alegria muito grande, né, pelo tempo que a gente está vivenciando aqui com ele, pela experiência que temos pessoalmente. A experiência que nós tivemos já pelas formas virtuais são maravilhosas, mas pessoalmente ainda melhor. Obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente hoje aqui. Pedir para a pastora Nelis para orar por ti. Vamos orar? Ei, vamos orar, gente? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja para adorar o Teu nome, para ouvirmos a reflexão à luz da Tua palavra. E somos gratos, muito gratos ao Senhor pela oportunidade de recebermos o pastor Carlos Novaes aqui. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade do coração dele, de dividir conosco, com essa igreja, o seu tempo, seus conhecimentos, sua bagagem na caminhada de fé, na caminhada ministerial. Obrigada, Deus, pela oportunidade de sermos enriquecidos com a experiência do Teu servo, com a reflexão que ele faz à luz das Escrituras Sagradas. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa iluminá-lo mais uma vez, iluminar também o nosso coração, para que a reflexão da Tua palavra ilumine nosso caminho, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe através da vida dele, use o Seu servo e as Suas palavras, para que o nosso coração seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, Obrigado, pastor. muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria mais uma vez parabenizar a igreja pelos seus 55 anos, por estarem nessa trajetória. E como eu disse nos cultos anteriores, meu desejo é que Deus continue abençoando vocês, que esses 55 anos tenham sido só o começo de uma grande história ainda, que essa igreja vai escrever. Muito grato, especialmente por estar junto aqui com a Nelisa, com o Helender e participar com vocês aqui desse momento tão precioso. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês aqui. Olha, eu vou falar hoje sobre a Epístola de Pedro, porque ela é uma epístola bastante, é uma carta bastante significativa para a Igreja de Cristo. A igreja que faz aniversário, ela olha para trás, ela recorda a sua história, e uma das coisas que a gente recorda na nossa história, com certeza, foram as lutas, as provações, as privações, os momentos difíceis. Para vocês chegarem até aqui como igreja, houve diversos obstáculos, diversas dificuldades, e estão aqui, e Deus os trouxe até aqui. E nós, nas nossas vidas pessoais, também temos nossas lutas, nossas dificuldades, nossas privações, nossas provações. Se tem uma coisa que a gente aprende logo que começa a crer, que começa o caminho do discipulado, que começa a seguir a Cristo, é que a fé não coloca a gente dentro de uma redoma, protegidos, poupados, como se nós estivéssemos numa outra realidade. A fé não é aquele cais em que a gente fica ali protegido, resguardado. A fé é o desafio, a fé são as lutas, a fé também é atravessar provações. O fato de nós crermos e de termos Deus na nossa vida não é garantia de que não vamos passar momentos difíceis, de que não vamos atravessar aflições, e não é nenhuma garantia de que não encontraremos momentos de tragédia na vida, muitas vezes. Quantas histórias de pessoas muito firmes na fé, com um compromisso muito real com Deus, tiveram de enfrentar verdadeiras tragédias na vida. O compositor daquele hino que se cantava muito antigamente, que grande parte de vocês conhece, Sou Feliz com Jesus, não é? A tradução da língua inglesa, onde a letra original diz, está tudo bem com minha alma, está tudo bem comigo. Ele estava na Inglaterra,
e voltando para os Estados Unidos. Só que a sua família veio antes. A sua esposa com as 3 filhas embarcaram no navio antes. E houve um acidente, houve uma tempestade em que o navio afundou, matando todos os seus ocupantes, a esposa dele e as 3 filhas. Claro que isso foi uma tragédia na vida dele. Quando ele estava voltando para os Estados Unidos, dias depois, o capitão do navio, sabendo dessa tragédia que havia se abatido sobre ele, o chamou e disse para ele: olha, foi mais ou menos aqui, nessa área, que o navio que estava com a sua esposa e com as suas filhas afundou. Aí ele chegou na amurada do navio, olhou para o mar, olhou para as ondas e fez ali uma oração, pedindo a Deus conforto, força para recomeçar a sua vida, agradecendo a Deus o que sua esposa tinha sido para ele, o que suas filhas tinham sido para ele, mas pedindo a Deus que o fortalecesse para seguir adiante, para continuar o trabalho que ele fazia para Deus, muito consciente de o fato de estar fazendo um trabalho para Deus, como ele fazia, também não foi garantia de que não atravessaria esse momento difícil. Então eu gosto muito particularmente da primeira carta de Pedro, porque ela foi escrita num contexto assim. Ela é uma carta profundamente pastoral, é uma carta de conforto, é uma carta que chama a nossa atenção para o fato de que, embora tenhamos de atravessar momentos difíceis, recordando que Jesus Cristo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aquele que está conosco. A certeza do amor de Deus por nós não é que Ele evite, que Ele impeça que passemos momentos difíceis. É que Ele vai com a gente, Ele sofre com a gente. O Viktor Frankl tem num dos seus livros essa referência. Ele que tinha sido judeu e tinha ficado em Auschwitz muito tempo, e ele vê aquela cena aí daquele homem vendo aqueles corpos de judeus pendurados nas forcas, corpos e corpos pendurados, e pergunta para ele: onde é que está Deus aqui? Onde é que Deus está aqui? Ele responde: Deus está aqui, pendurado com eles. Deus está aqui sofrendo com eles. Então a garantia que o Evangelho dá é que Deus não nos coloca numa redoma, mas Ele sofre com a gente, Ele caminha com a gente, Ele nos acompanha nesses momentos nós não estamos sozinhos. E é isso que o apóstolo Pedro está passando aqui para os seus leitores. Era uma época difícil para a igreja estava sendo perseguida, pessoas estavam sendo presas, tendo seus bens confiscados, alguns estavam sendo mortos. Foi uma das primeiras grandes pressões de perseguição da igreja dos primeiros 100 anos. E Pedro então escreve essa carta para confortá-los. É uma carta extremamente inspiradora. A gente tem textos clássicos que pertencem a essa carta. Eu gosto particularmente quando Pedro começa a carta chamando a igreja de comunidade de peregrinos, de uma comunidade peregrina. Ele diz: vocês que são peregrinos. A palavra grega que Pedro usa aqui, a palavra paróikos, deu origem a uma palavra que não é muito comum no nosso linguajar, é mais comum no linguajar católico, que é a palavra paróquia. Pedro está chamando a igreja de uma paróquia, paróikos, que quer dizer essa comunidade que peregrina. Nós somos peregrinos, e Pedro começa falando isso: vocês peregrinos. A igreja é uma comunidade peregrina. As nossas raízes não estão voltadas para baixo, as nossas raízes estão voltadas para cima. E nós estamos atravessando aqui, estamos peregrinando aqui. E é assim que ele começa, dizendo: olha, eu sei que vocês estão passando momentos difíceis, mas vocês são peregrinos. A igreja é peregrina. E na vida, as coisas passam também. Nós temos momentos difíceis e temos momentos bons. Não nos fixamos nos momentos bons, mas também não nos fixamos nos momentos difíceis. Eles vêm e vão.
Eles vêm e vão. O fato de estarmos vivendo um momento muito bom na vida não significa que não vamos entrar num momento ruim. E o fato de estarmos vivendo um momento ruim não significa que não vamos chegar num momento bom. Eles se intercambiam, eles se intercalam, eles se revezam, momentos bons e ruins. E a vida, ela é essencialmente isso. Uma sucessão de momentos bons, tudo dá certo, e momentos ruins, quando a gente também precisa enfrentar momentos difíceis. A vida é uma sucessão disso. Somos peregrinos, então. É também uma carta onde a gente tem Pedro dizendo: olha, vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Olha que coisa bonita ele está dizendo naquele contexto em que, quando a gente está na aflição, a primeira coisa que a gente pergunta, o que é? Deus se esqueceu de mim? Por que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é bom mesmo? E ele lembra isso: olha, Deus ama vocês e ama tanto, que vocês valem para Deus mais do que ouro e prata. Vocês valem o sangue que Cristo derramou na cruz por vocês. Não tem complexo de inferioridade que não seja superado com essa certeza de que para Deus nós valemos o sangue de Cristo. Ele nos ama desse jeito, é desse jeito que somos amados. Bom, é a carta também que tem aquele texto clássico que diz: vocês são pedras colocadas sobre a pedra que é Cristo. É a carta que diz: olha, Cristo deixou as suas pegadas para que nós as sigamos. Ele também sofreu. Não tem nenhuma aflição que a gente passe na vida que ele já não tenha passado antes. Por isso que a carta aos Hebreus diz que nós temos esse sumo sacerdote que sabe o que a gente sofre e intercede por nós, tendo sofrido o que sofremos. Você se sente traído? Cristo foi traído. Você se sente abandonado? Cristo foi abandonado. Você se sente injustiçado? Cristo foi injustiçado. Você sofreu momentos de zombaria, de perseguição? Cristo foi zombado, Cristo foi perseguido. Nenhuma dor que temos na vida, Cristo já não passou antes de nós e deixou as pegadas para a gente seguir. Pedro fala sobre isso também. É a carta em que Pedro diz: olha, lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. E então tudo isso está sendo dito para Pedro nessa carta pastoral belíssima, que nos conforta a nós nos momentos dos nossos transes, das nossas inquietações, das nossas aflições. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, muito particularmente, para uma dupla de versículos, e que tem uma peculiaridade. É para essa peculiaridade que eu quero chamar vocês. No capítulo 1, no verso 6, Pedro diz uma coisa, e depois no capítulo 4, no verso 10, ele vai dizer uma outra coisa que parece que ele mudou de assunto, mas está tratando do mesmo tema. No capítulo 1, no verso 6, Pedro está dizendo assim: nisso vocês se alegrem, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês precisem ser entristecidos por todo tipo de provação. Por várias provações, por vários tipos de provação, por múltiplas provações. É isso que ele está dizendo. Quando você vai no capítulo 4, no verso 10, Pedro está dizendo o seguinte: cada um exerça o dom, o talento, o equipamento que Deus deu a você para servir a Ele, sirva com esse dom que você recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
capítulo 4, ele diz: a graça de Deus é poiquinês. Confiem na poiquinês, graça de Deus, isto é, na graça de Deus diversa, na graça de Deus múltipla. As provações são diversas e são múltiplas. A graça de Deus também é diversa e é múltipla. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E já volto aqui. Mas vamos antes ver uma coisa. Se a gente puder esquematizar o que Pedro está dizendo aqui, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira, então, é a seguinte: ele já abre o assunto. Com certeza, ele está imaginando, tem um monte de gente perguntando, mas como é que Deus está permitindo acontecer isso? Por que Deus está deixando a gente ser perseguido? Por que tem gente sendo presa, gente tão fiel, gente que ora tanto, gente que prega tanto, gente que serve a Deus tanto, está sendo presa, está sendo perseguida, está passando esse momento difícil? Por que Deus está deixando isso acontecer? Pedro sabia que estavam fazendo esse tipo de pergunta, é o tipo de pergunta que qualquer um faz. É o tipo de pergunta que nós fazemos. O que Deus está querendo? E então, para começar a responder isso, ele diz: olha, vocês não percam a alegria, vocês se alegrem, continuem exultando, louvando, mas sabendo que ainda nessa vida que vivemos, nas circunstâncias em que estamos, nós precisamos atravessar momentos, e aí ele usa a palavra diversas provações. Então a primeira coisa que a gente vê nesse ensino de Pedro é que a vida então é feita de provações e muitas vezes é necessário atravessar essas provações. Olha, Mar Vermelho não foi feito para a gente contornar, Mar Vermelho foi feito para a gente atravessar. E há momentos na vida, situações na vida que a gente tem que encarar aquele sofrimento, tem que encarar aquela dificuldade. Faz parte do nosso próprio processo de crescimento, de amadurecimento na fé. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: não sejam ingênuos, não tenham uma fé ingênua. A gente teve, há algum tempo atrás, ênfases dentro da pregação do Evangelho, que dizia isso. Eu já ouvi gente dizendo que quem crê de verdade não fica doente, quem crê de verdade não pega nem resfriado. Quem crê de verdade nunca passa momento difícil. Pessoas que não entendem nada de como a mente das pessoas funciona, diz isso, diz: olha, ficou deprimido é porque não teve fé suficiente. A gente às vezes faz o papel dos amigos de Jó, porque na nossa cabeça, sofrimento está ligado à culpa. O livro de Jó estava mostrando que Jó passou por tudo aquilo, sendo rico, dono de propriedades, bem estabelecido na vida. Na mente, no imaginário popular, era o seguinte: riqueza é bênção de Deus. Então, se você está rico, tem propriedades, é porque Deus abençoou você. Agora, se você perder isso, se você é pobre, se você não tem bens, é porque Deus não te abençoou. Então, o que passava na cabeça dos amigos de Jó? Quando eles foram lá para visitá-lo, o melhor momento que Jó passou com eles foi o momento que eles ficaram calados. Enquanto eles estavam quietos, foi uma bênção. E aí é que a gente aprende uma coisa: olha, a gente às vezes quer confortar as pessoas e diz coisas que só vai complicar. Por exemplo, quando a pessoa perde alguém, quando alguém morre, eu fico angustiado com a necessidade que a gente tem de dizer alguma coisa. E aí fala um monte de bobagem. Uma vez eu estava fazendo enterro de um membro da igreja, que estava passando no lugar, no outro lado tinha um bar, 2 ali começaram a brigar, sacaram a arma, um atirou no outro, não acertou em ninguém lá, veio acertar ele do outro lado da calçada. Morreu na hora. Aí lá, na hora do enterro, estava a viúva do meu lado ali, chorando, triste, como vocês sabem. Aí chega alguém muito piedoso, abraça a irmã e diz para ela assim: não chora não, Deus estava precisando dele lá em cima.
Aí ela virou e respondeu assim: ah, mas eu precisava muito mais dele aqui embaixo. Aí daqui a pouco passou outro e disse para ela assim: não chora não, dá testemunho, você não tem fé? Aí eu virei para ela: ó, você tem todo o direito de ficar triste, chora à vontade. Então, olha, nessas horas, mais importante do que falar de Deus para as pessoas é falar das pessoas para Deus. O melhor que a gente faz é orar por elas, às vezes é abraçar, chorar junto. É a melhor maneira de confortar, é chorar junto. Quando a gente se mete a dizer um monte de bobagem. E no caso dos amigos de Jó, eles raciocinavam assim, ó, se perdeu foi porque fez alguma coisa errada. E aí queriam que Jó confessasse um pecado. Vamos lá. O que é que você fez? Confessa agora. Abre seu coração para a gente. Vamos lá, confessa, porque não é possível. Não é possível. Se você está passando por tudo isso que você passou, tem pecado nessa história. Quer dizer, a pessoa, além de estar passando um momento difícil, ainda tem que carregar o diabo, ainda tem que carregar esses amigos da onça que ainda ficam sobrecarregando a pessoa de culpa. Agora imagina uma pessoa deprimida, passando um momento de depressão, e ter aquele crente chato do lado dizendo para ela: reage. Você não tem fé? Não, reage. O que é isso? Então, esse tipo de conforto que não conforta nada, que ainda culpabiliza o sentimento da pessoa, ou culpabiliza a situação que a pessoa está vivendo, não, esses sofrimentos fazem parte da vida. Depressão é coisa que precisa ser tratada. Qualquer um pode ficar deprimido. Nós estamos vivendo na época da depressão. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Pedro aqui é o seguinte: olha, ter fé não é estar isento dessas coisas, não. Importa que vocês passem por momentos como esses que vocês estão passando agora. E as provações são muitas. Mas não percam a alegria de vocês, não percam o ânimo de vocês, mas fiquem atentos. Não sejam infantis, não sejam ingênuos, não tenham uma fé ingênua. Tenham sim a mente no Senhor, mas os pés no chão. E enfrentem esses momentos com maturidade e confiança. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa que a gente aprende é o que Pedro vai dizer logo depois, e que conforta o nosso coração. Ele diz: as provações são múltiplas, são várias, mas a graça de Deus também é. E o que Pedro vai dizer é o seguinte: para cada tipo de provação que você passa, Deus tem um tipo de graça para te fortalecer e para te equipar. E é aí que Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Não é impedindo a gente de sofrer. Não é botando a gente dentro de uma redoma, de uma bolha. Mas é nos acompanhando e nos fortalecendo, e nos reanimando. Porque a graça de Deus é múltipla também. Ele vai nos equipar de acordo com a situação que estamos passando, vai nos dar a força necessária, vai nos dar o fortalecimento necessário. Isso casa com o que o apóstolo Paulo também dizia: olha, Deus não vai permitir que venha sobre nós uma provação que a gente não possa suportar, encarar e atravessar. E a graça dele vai estar nos sustentando, nos fortalecendo. Então, uma coisa acompanha a outra. As provações pelas quais passamos são acompanhadas da graça de Deus por nós. Nós estamos seguindo aquele que venceu a maior provação que há, que é a morte. Nós estamos seguindo aquele que venceu a morte e que nos acompanha com a sua mensagem de vida. É isso que Pedro está dizendo a eles. E aí Pedro acrescenta uma terceira coisa, que é o seguinte: olha, continuem servindo a Deus. Usem seus dons, seus talentos. E aí ele diz lá no verso 10, então: cada um sirva a Deus com o dom que Deus deu, sabendo sempre que a graça de Deus é múltipla e está sustentando você. E aí, Pedro sabia muito bem do que estava falando. Esse Pedro era o seguinte: aparece lá
Primeiro nome de todas as listas apostólicas. Todas as listas apostólicas começam assim. E os apóstolos eram Simão, chamado Pedro, em todas elas, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em todas essas listas apostólicas, Pedro está aparecendo em primeiro lugar. Pedro era o homem das grandes iniciativas. Jesus Cristo perguntava, ele dava sempre uma resposta. Era aquele que estava sempre animado, à frente, está em destaque de tudo. Pedro é aquele que está sempre na frente de todo mundo. Quando Jesus Cristo perguntou, o que é que vocês acham que eu sou? Pedro logo respondeu, você é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz, muito bem, Pedro, muito bem. Essa resposta que você deu vai ser a base de tudo. Porque realmente a base da igreja está firmada na certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Mas era também aquele que avançava o sinal. Que justamente porque era precipitado, às vezes respondia muito errado. E nessa mesma passagem, quando ele diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e Jesus diz, pois é, a partir de agora se preparem, porque nós vamos para Jerusalém. Quando chegar em Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser morto, vou ressuscitar ao terceiro dia. Ninguém ouviu a parte do ressuscitar ao terceiro dia. Ficou todo mundo impressionado com a parte da morte. E aí Pedro disse, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer com você, nós não vamos deixar isso acontecer. Aí o Pedro, que tinha sido elogiado, logo depois Jesus disse, para longe de mim, Satanás, não vem servir aqui de instrumento para me afastar do objetivo de Deus para a minha vida. Na hora da ceia, estava todo mundo lá ceando, comendo a Páscoa. Jesus diz novamente, importa que eu vá e que eu seja preso e que eu morra. Aí Pedro diz, nós estamos dispostos a morrer contigo se isso acontecer. Nós estaremos contigo. Aí Jesus vira para Pedro e fala, ok, como é que é mesmo? Nós estaremos dispostos a morrer contigo. De jeito nenhum, Pedro. Ih, Pedro, está longe disso. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí foi exatamente o que aconteceu. Antes do galo cantar, Pedro negou que conhecia a Cristo, não para governadores, reis, soldados romanos, nada disso. Ele negou que conhecia a Cristo para gente simples, que não podia fazer nada contra ele. E aí Lucas tem uma passagem belíssima do encontro dos 2 olhares. Pedro olha para Jesus quando o galo está cantando, Jesus está sendo levado para o pretório romano, olha para Pedro, os olhares se encontram. E aí Lucas diz que Pedro sai chorando amargamente. O grande fracasso da vida dele. E vão se encontrar depois só lá em João 21. Jesus Cristo arma a fogueira, coloca o peixe lá para assar, para eles se lembrarem dos momentos que passaram juntos, comendo juntos. Jesus agora já está ressuscitado. Pedro, quando reconhece Jesus, envergonhadíssimo, se joga no mar, enrola um pouquinho para não ir para a praia, mas tem que acabar indo. Aí chega Pedro, vai para junto dos outros, senta todo mundo junto. E aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro diz, sim, eu amo. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas. E vai perguntar isso mais 2 vezes. E Pedro vai dar a mesma resposta, e Jesus vai fazer a mesma réplica, assim, então, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta, para lembrar Pedro que também ele rejeitou 3 vezes, mas dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, esquece o que aconteceu, e vamos trabalhar. Como se ele estivesse dizendo para Pedro, a melhor maneira da gente vencer um fracasso, a melhor maneira da gente superar uma provação, um momento difícil, é servindo o outro, sendo uma bênção para o outro. Então só tem, Pedro, uma maneira de você superar esse fracasso que você pagou agora. Vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar do meu rebanho. É por isso que Pedro volta ao assunto, no versículo 10, e diz, olha, eu sei que vocês estão passando momentos difíceis. Eu sei que vocês estão se sentindo fracassados. Eu sei que vocês estão aflitos. Eu sei que vocês estão atravessando várias provações. Mas usem o dom de vocês, o talento de vocês, para servir os outros.
E essa graça de Deus que está sendo administrada na vida de vocês, e que é uma graça múltipla, vai equipar vocês para isso. E a melhor maneira de vocês superarem esse momento difícil é sendo uma bênção para os outros. É estendendo essa graça aos outros. Essa experiência que Pedro teve é o que Pedro está retratando aqui e passando para a igreja de Cristo. O que aconteceu comigo pode acontecer com vocês, é o que Pedro está dizendo. Então, em primeiro lugar, passar momentos difíceis faz parte da vida. Não é o fim do mundo, às vezes pode ser o fim de um mundo, de uma realidade, pode ser uma transição, mas faz parte da vida, não é o fim do mundo. Segundo, a graça de Deus vai equipar, fortalecer, reanimar vocês, porque Deus tem um tipo de graça para cada tipo de provação. Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. E em terceiro lugar, o que ajuda muito a superar é vocês continuarem se sentindo úteis para o reino de Deus. Continuarem sendo instrumentos da graça de Deus para abençoar outros. Continuarem sendo instrumento do amor de Deus para servir os outros. Continuem servindo uns aos outros. E quando vocês perceberem, vocês terão superado esse momento, terão vencido esse momento e terão crescido com tudo isso. Essa é a teoria de Pedro. Essa é a teologia que Pedro está ensinando nessa carta. Esse é o cuidado pastoral de Pedro. Eu queria terminar minha palavra então com um exemplo pessoal, pedir a vocês licença para contar um exemplo pessoal, para mostrar de que maneira isso passa de teoria à prática. Porque a vida de fé exige exatamente isso. A maturidade na fé é a gente saber transitar do campo teórico para o campo prático. Teoricamente a gente sabe de um monte de coisa. Letra de música a gente canta com a maior facilidade. O problema é fazer a transição do campo teórico para o campo prático e viver aquilo que na cabeça está tudo tão bem assentado, que está tudo tão bem organizado. O problema é ir viver aquilo e transformar a teoria numa prática. Bom, uma verdade é a seguinte: todo mundo gosta de receber bênção de Deus. Todo mundo gosta de ser abençoado. Eu também gosto. E tem uma alegria especial que a gente sente quando é abençoado. Mas tem uma alegria muito maior quando a gente é bênção para os outros. E quando a gente abençoa os outros. Então é disso que Pedro está tratando aqui. Eu sei que vocês, no momento difícil, vocês estão esperando bênção de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, sejam bênção para os outros, que isso vai dar uma alegria muito maior para vocês. E um fortalecimento muito maior. Continuem servindo os outros. E aí eu quero contar então a minha experiência pessoal sobre isso. Quando eu tinha 42 anos, eu estou com 61 agora, então façam as contas de quanto tempo atrás. Eu tive tuberculose renal, que eu nem sabia que existia. Eu só sabia que tinha tuberculose pulmonar. Foi quando eu descobri que a tuberculose renal é a tuberculose mais comum depois da pulmonar. A terceira mais comum é a ocular. Muita gente perde a visão por causa de tuberculose nos olhos. E aí eu tive, sem sinal nenhum, tuberculose no pulmão faz você tossir, você expele sangue e logo... Mas no rim não. O bacilo da tuberculose se instala no rim e trabalha silenciosamente. Então, quando eu descobri que eu estava com tuberculose renal, eu já estava urinando sangue. O meu rim direito já tinha sido totalmente danificado. Então eu fiz o tratamento normal para a tuberculose e depois, quando percebeu que não tinha jeito de salvar o rim, eu tinha que tirar o rim direito. Eu nunca tinha sido operado na vida, nunca dormi em hospital, nunca. A minha mulher virou para mim, a Jussara virou para mim e falou: está inaugurando em grande estilo, hein? Já vai operar tirando logo um rim. Então tá bem. Então é claro, você imagina todo o sentimento de insegurança que fica, não é?
É claro que a gente fica inseguro e temeroso. Mas aí num culto de quarta-feira, terminou o culto, aí aproximou, chegou perto de mim uma senhorinha já bem idosa, bem franzininha, idosa. Chegou para mim, me cumprimentou e perguntou para mim assim: pastor, o que o senhor acha de mim? Eu olhei, nunca tinha visto ela antes, era a primeira vez que ela aparecia lá. Eu olhei para ela e falei: acho a senhora legal. Aí ela disse: não. Olha para mim e vê se está faltando alguma coisa. Olhando para ela, muito sem graça, muito sem jeito. Eu acho que está tudo em cima. Tá? Parece que está tudo em ordem. Ela falou: olha, quando eu tinha a sua idade, 42 anos, eu tive tuberculose renal. Perdi o meu rim direito. E estou fazendo 80 anos esse ano. Para mim aquilo foi um bálsamo da graça de Deus, né? Aquele momento que você se sente abraçado por Deus, Deus me confortando. Ela esteve lá aquela noite, nunca mais voltou. Eu nem sei até hoje quem era ela. E foi lá só para me dizer isso, e foi dizer no momento certo. Eu saí reconfortadíssimo dali. E aí eu operei realmente, perdi o rim direito. Tenho que tomar água sempre. Cadê a Crisline? Crisele ficou falando: bebe água. Bom, todo mundo gosta de ser abençoado, então é claro que eu fiquei muito feliz. Receber um sopro da graça de Deus assim, claro que eu fiquei muito feliz. Mas aí vem o outro lado da questão, que é a alegria maior quando você descobre que você abençoou alguém. Em que você, quando abençoa alguém, se sente muito mais realizado e feliz do que quando é abençoado. Mais feliz do que ter um dom é quando você se torna um dom para uma pessoa. Essa é a questão. E aí eu também passei por isso. Quando eu era pastor da igreja de Inhaúma, na década de 80, tinha um rapaz lá na igreja que me procurou e disse assim: pastor, olha, a minha irmã transou com o namorado, engravidou, ela está desesperada, meus pais nem sequer podem sonhar com isso. Então ela quer ir numa biboca dessas aí para fazer um aborto. E eu estou muito preocupado, e eu queria que o senhor pode conversar com ela. Eu falei: claro, fala para ela marcar um horário aqui e vir falar comigo. E ela veio. Ela não era da igreja, só ele da família que era. E ela veio, marcou um horário, veio falar comigo. E aí falou: pastor, meus pais não podem nem pensar nisso. Eu vou fazer esse aborto e vou arriscar minha vida, mas meus pais não podem nem pensar nisso. Eu falei: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você realmente precipitou as coisas. Realmente é um negócio complicado. E realmente seus pais vão ser atingidos por isso. Vão reagir desfavoravelmente a isso. Claro que sim. Mas a gente não cobre um erro da gente com um outro erro. Vamos lá conversar com seus pais. Fala com eles. Senta com eles. Conta o que aconteceu. Vai ser melhor. Pede conselho para eles. Ela virou para mim e falou: o senhor vai comigo falar com eles? Eu pensei assim: se meteu nessa, agora aguenta. Falei: claro, vou sim. Vou sim com você. E realmente foi aquilo. Fui com ela. Foi aquela reação que vocês podem imaginar. A mãe chorou, o pai ficou revoltado. E teve aquele climão. Que, conversando com eles, a coisa foi se acalmando. Depois a gente orou junto no final. Eles nem eram crentes, mas orei com eles. E a coisa serenou. E realmente, depois as coisas entraram no eixo. E ela tocou a gravidez adiante. Passou o meu tempo em Inhaúma, fui para Teresópolis, fiquei 5 anos em Teresópolis, vim para Barão da Taquara, estou há 25 anos lá. Mas teve uma vez um culto, que terminou o culto, estou na porta da igreja despedindo a congregação, aí eu vejo uma jovem senhora
muito sorridente, se aproximando de mim, com uma mocinha, uma menina muito bonita do lado. Ela vem e diz para mim assim: pastor, lembra de mim? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha memória, ela é a memória do convívio. Então eu tenho que estar convivendo com as pessoas. Esse negócio de ver, depois deixa de conviver, fica tempo, não adianta. E aí eu falei para ela: me ajude. Né? Normalmente eu digo isso. Vem com essa pergunta maldosa, lembra de mim? Eu respondo: me ajude. Olha, uma vez eu estava no shopping com a Jussara, no Barra Shopping, e a Jussara entrou numa loja, e eu fiquei ali lendo, esperando no corredor. Aí eu ouvi uma voz atrás de mim, dizendo: deixa eu dar um abraço nesse pastor querido. Aí quando eu olhei, me abraçou, a mulher me abraçou, e eu não lembrava quem era de jeito nenhum, e a pessoa numa felicidade de me ver. Aí percebeu que eu não estava lembrando, falou: o senhor não está lembrando de mim, né? Eu vou dar uma dica para o senhor. Leia de Teresópolis. Aí, nada. Não vinha nada. Falei: o senhor ainda não está lembrando? Não estou conseguindo, me ajude. Aí ela falou: eu vou dar outra dica. O senhor foi meu padrinho de casamento. Nada. Aí ela ficou decepcionada. Você sente que a pessoa fica decepcionada. Aí ela desconversou, se despediu, falou: dá um beijo na Jussara. Eu não tinha para quem mandar beijo, abraço, nada. Falei: tudo de bom para você e tal. Aí quando a Jussara saiu da loja, eu falei: pelo amor de Deus, quem é Leia de Teresópolis, que a gente foi padrinho de casamento? Ela falou: a Leia lá. Sim, mas quem? Ela falou: Leia. Quando ela casou, aconteceu o seguinte: você ia fazer o casamento, mas quando ela casou, faltou um casal de padrinhos e eu e você entramos na última hora para entrar junto. Aí tudo bem, menos mal, né? Mas mesmo assim foi muito desagradável. Então é isso. Eu estava na porta lá e chega essa senhora com a menina do lado e pergunta, a pergunta fatídica: lembra de mim? A resposta fatídica: me ajuda. Ela falou: olha, eu sou irmã do Rubinho, que engravidou, e o senhor foi lá em casa falar com meus pais. Aí eu lembrei da história toda. Eu falei: sim, claro. Ela falou: pois é, eu tive minha filha, e ela está aqui hoje, está no 3º ano de medicina, e é a alegria da minha vida, e eu fiz questão de vir apresentar para o senhor essa noite. Aí é claro que é um outro tipo de alegria que você sente. O fato de você descobrir que de alguma forma abençoou alguém com a sua vida, isso traz uma alegria muito maior do que ser abençoado. É disso que Pedro está falando. Então, quando ele diz: olha, importa que vocês passem por várias provações, porque isso faz parte da vida. Ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, a graça de Deus também é múltipla. Ele tem um tipo de graça para cada tipo de provação que você passar. O que você deve fazer? Use o dom que você tem para servir os outros. Continue sendo uma bênção para os outros. Continue abençoando a vida dos outros. Quando você vir, você terá superado tudo. E terá visto o quanto a graça de Deus te manteve e te fortaleceu. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa igreja está fazendo 55 anos, vocês estão fazendo 55 anos. Vocês são a igreja são vocês. A igreja não é esse prédio, a igreja não são essas cadeiras, a igreja são vocês. Vocês são a igreja. Importa sim que atravessem as aflições, os problemas que a gente tem que atravessar da vida. Não se esqueçam que a graça de Deus vai sustentando vocês. Vocês estão seguindo aquele que venceu a morte.
Continuem servindo uns aos outros, usando o dom que vocês têm. É a melhor maneira de nós superarmos as grandes aflições da vida. A melhor maneira de nós superarmos nossos fracassos. A melhor maneira de superarmos nossas perdas. A melhor maneira de superarmos os momentos difíceis é usando essa graça de Deus que está em nós para servirmos outras pessoas. Esse dom de Deus revelado a nós, fazendo com que nós sejamos um dom para as pessoas que estão perto de gente. Continuem fazendo isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Queria te convidar a ter um momento de oração agora. E que nesse tempo de oração, você pedisse ao Senhor para que você pudesse ser um dom, um presente para alguém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque fomos agraciados nesse dia por esse servo do Senhor que tanto admiramos, que tanto amamos, respeitamos. Muito obrigado, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que as palavras que foram trazidas à igreja nesse dia, os 3 cultos que tivemos, possam servir como um combustível, como uma força impulsionadora para continuarmos pelos próximos 55 anos, Senhor. Que esse alimento que recebemos para as nossas vidas traga para nós força, ousadia, ânimo, para continuarmos trilhando o caminho do Evangelho de Cristo Jesus. Que por mais desafiador que seja, nesse tempo, nesse mundo, é o melhor caminho a seguir, Pai. Que sejamos servos do Senhor com uma fé que amadurece. Servos do Senhor com uma fé que cresce, que deixa a meninice. Que sejamos servos do Senhor amadurecidos, que revelemos a graça recebida, ofertando graça às pessoas. Que o Senhor nos abençoe, Pai amado, para sermos liberadores de perdão, agentes do perdão para quem necessita de perdão também. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, Pai. Que nós possamos, como igreja, revelar o perdão do Senhor por nós, perdoando. Pai, no nome de Jesus, e diante de todos os desafios, problemas e tribulações que passemos nessa vida, que entendamos que a graça do Senhor ela é múltipla, ela é poderosa, ela é grandiosa, e ela se revela a nós em todos os momentos da nossa vida. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor pelos presentes que o Senhor traz a nós e as bênçãos que o Senhor traz a nós. Mas mais ainda agradecemos ao Senhor pela oportunidade de sermos um dom para alguém, um presente a alguém. Agradeço, Pai, no nome de Cristo Jesus, e peço que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, como igreja de Cristo Jesus, e que alcancemos, Pai, as pessoas ao nosso redor, por meio do amor, por meio da misericórdia, sendo a Bíblia aberta para esse mundo. Eu te agradeço, Pai, por tudo que vivenciamos aqui nesse dia, e peço que o Senhor abençoe poderosamente o pastor Carlos Novaes, sua família, sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada família aqui, no nome de Jesus oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida.
que o Senhor esteja contigo em todos os momentos. E que a presença do Cristo em ti possa ser revelada. Que a luz do Cristo em ti possa iluminar por onde você passar. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Lá embaixo, nós temos o hambúrguer, o famoso hambúrguer lá embaixo. Nós vamos terminar o culto com uma canção. E eu quero te convidar a cantar essa canção enquanto nós vamos saindo, mas que você cumprimente as pessoas que estão perto de você, que você dê um abraço bem forte em alguém e deseje uma semana abençoada para esse irmão, para essa irmã. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Um excelente fim de dia para você e uma excelente semana para você. Deus abençoe. Pressionados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer.